Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo, que é o porquê a civilização ocidental cristã irá colapsar. Certamente é um dos vídeos mais importantes do canal até o momento. Como vocês já podem perceber, hoje nós vamos fazer um vídeo num formato um pouco diferente do formato que nós usualmente utilizamos aqui no canal. Vocês podem ver que o microfone está aqui aparecendo. Eu estou usando os meus óculos hoje e já vou explicar por quê. Esse vídeo provavelmente será o maior vídeo aqui da história desse canal enquanto ele existir. Então por isso eu resolvi gravá-lo numa qualidade de áudio melhor para transformá-lo em podcast, porque eu sei que às vezes dá preguiça assistir um vídeo muito longo, às vezes as pessoas não podem assistir, não tem tempo. Então convertendo o arquivo em MP3, você vai poder baixar aí para ouvir no seu celular, ouvir no som do seu carro ou em qualquer outro lugar que você quiser, com uma flexibilidade melhor. Eu estou usando os meus óculos porque hoje eu vou pedir licença a vocês, eu vou ter que ler aqui um pouco mais o esboço que eu preparei, até para que o vídeo fique mais sistematizado e a gente ganhe tempo. Vocês vão ver que mesmo ficando um vídeo muito longo, eu ainda vou abordar o assunto aqui de forma muito superficial, porque não tem como exaurir um tema dessa complexidade num tempo curto, como o que eu pretendo aqui fazer nesse vídeo. Curto assim, entre aspas, né? Comparado com aquilo que deveria ser. Então eu espero que esse vídeo possa ser útil. E assim, no futuro eu não sei se eu vou voltar a usar esse formato. Vai depender muito do tipo de tema, mas enfim. E aí eu já começo dizendo para vocês o seguinte. A presente abordagem é apenas uma das possíveis abordagens sobre o tema, mas é aquela que melhor o explica em minha opinião. O vídeo não será exaustivo e a abordagem será extremamente ampla, né? Acabei de falar. Por estarmos falando de um assunto complexo. Muitos tópicos abordados sobre a civilização ocidental aqui já foram ou serão melhor abordados em outros vídeos. Os termos sociedade, estado e civilização, para os fins desse vídeo, serão intercambiáveis. Tenho evitado abordagens muito acadêmicas e teóricas no canal, pois a finalidade aqui é mais hiperetológica, ou seja, pastoral, do que acadêmica, mas este vídeo terá um pouco mais de teoria. Isso porque, meus caros, não tem como abordar um assunto como esse sem um mínimo de teoria. Não adianta, a gente às vezes assim, eu sei que é bom fazer abordagens práticas de vários assuntos aqui, mas tem certos assuntos que se você não tiver um arcabouço mínimo de teoria, ele fica muito vazio, fica muito superficial, então eu peço assim, licença para vocês para fazer uma abordagem um pouco mais teórica nesse vídeo aqui. A análise será predominantemente sociológica, tá? Ou seja, eu vou tentar aqui evitar o máximo possível emitir juízos pessoais sobre os assuntos aqui, mas eu também não tenho esse compromisso de forma rígida, até porque, como eu acabei de falar, esse é um canal aqui que tem uma finalidade muito mais hiperetológica, ou seja, de compartilhar a espiritualidade a partir de uma vocação do que ter assim um conteúdo acadêmico. Mas eu vou tentar, na medida do possível, fazer uma abordagem mais sociológica, ou seja, uma abordagem que tende a ser mais imparcial, né? Vou deixar na descrição do vídeo um bom material para quem quiser aprofundar mais nesse assunto, né? Para se aprofundar mais nesse assunto. Mas quem não puder pesquisar todo o material, porque é um pouco amplo, leia pelo menos o livro do John Hubbard, The Fate of Empires. É um livro excelente, é o melhor livro sobre esse assunto que eu já vi até hoje. É um livro que tem uma visão assim muito afim com aquela que eu sempre defendi, como eu sempre enxerguei essa situação, e por isso é o livro que eu vou usar de referencial teórico, vai ser a espinha dorsal para a essência do que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá? Então se você puder ler esse livro, infelizmente eu não o encontrei em português, só achei em inglês, mas assim, o meu inglês não é nenhum inglês excepcional, e eu consegui ler esse livro sem muita dificuldade, tá? Então assim, consultei o dicionário, obviamente, uma vez ou outra, mas nada assim também que seja impossível e que viabilize a leitura. Só que mesmo que o seu inglês não seja nem razoável, hoje você tem várias ferramentas aí na internet que podem te auxiliar nesse processo. Portanto, é um livro que vale muito a pena ser lido. Então assim, já entrando especificamente já no nosso assunto, né? A gente precisa entender um pouco algumas coisas sobre a civilização, já que a gente vai falar da civilização judaico-cristã ocidental, a gente precisa entender alguns conceitos gerais aqui que eu vou colocar para vocês. Primeiro, toda civilização é um organismo vivo. E não afirmo isso de modo metafórico, mas literalmente. Em outras palavras, né? Eu estou levando em consideração aqui que a civilização é um organismo vivo, só que a gente tem dificuldade de enxergar isso porque a gente tem uma visão muito limitada. A gente só consegue enxergar como um organismo coisas muito individualizadas, né? Animais, plantas, etc. Quando a gente fala de uma coisa mais macro, como é uma civilização ou uma sociedade, a gente tem dificuldade de enxergar esse aspecto, tá? Mas isso é um axioma do qual eu estou partindo. Como organismo, está sujeita, portanto, a civilização a elementos que a enfraquecem ou fortalecem. Tá bom? Como eu falei, isso é um axioma do qual eu estou partindo. Se você não sabe o que é um axioma, tá aí uma boa pesquisa para você fazer. Como um organismo vivo, assim como o nosso, a civilização está sujeita a elementos que a enfraquecem
ou fortalece. Por exemplo, se você é um cara que tem uma boa alimentação e pratica atividades físicas, a tendência de que você tenha uma saúde, que o seu organismo seja mais saudável do que se você for um cara que tenha uma péssima alimentação e seja um cara sedentário, é muito maior. Tá? Se você for um cara que tem uma péssima alimentação e um cara sedentário, a chance de você ter uma doença e ter problemas muito sérios é grande. A mesma coisa, então, funciona com uma civilização. Você tem que entender quais são os elementos que a fortalecem e, portanto, a deixam vigorosa, e quais são os elementos ou as doenças, se a gente pode falar assim, que a enfraquecem e a levam, então, a um declínio e ao colapso, como é o caso aqui, tá? Então, lembrando, a civilização é um organismo vivo, a gente tem que ter sempre em mente isso. E aí, eu vou falar, então, aqui agora um pouco a respeito dos elementos e tipos de civilização apresentadas pelo John Hubbard, tá? Daí a importância desse autor, como eu falei, ele vai ser a espinha dorsal do meu pensamento aqui, porque, assim, o meu pensamento dele é muito afim nessa questão. É um livro muito antigo, tá? Foi escrito ainda no começo do século XX, mas vale muito a pena ser lido. E aí o John Hubbard, ele diz que toda civilização tem dois elementos básicos na concepção dele. O primeiro elemento, né, são dois elementos, é sociedade e raça. O primeiro elemento, que é a sociedade, diz respeito a como o conjunto de indivíduos organiza e estabelece suas relações entre si nessa civilização. Ou seja, organização política, econômica, jurídica, divisão do trabalho e etc. Então esse primeiro é um primeiro elemento fundamental numa civilização na perspectiva dele. Sociedade. Um segundo elemento, né, o segundo elemento, é a raça, que diz respeito às gerações futuras, ou seja, a perpetuação da espécie. Sem esses dois elementos, não se pode falar em civilização, tá? E isso faz muito sentido. Porque como é que você vai ter uma civilização que não se perpetue? A nossa civilização ocidental judaico-cristã, por exemplo, está aí já com 20 séculos, né? Ou mais de 2000 anos. Exatamente porque ela teve um início e as gerações foram se perpetuando, né? Desde os nossos ancestrais mais do passado até o presente momento. Então tem que ter uma perpetuação da espécie para que você fale de civilização. E também tem que ter uma sociedade minimamente organizada, porque se você não tiver uma sociedade minimamente organizada, você não pode se falar em civilização, mas você tem um agrupamento qualquer aí, bastante primitivo, que sequer pode ser considerado uma civilização. Portanto, esses dois elementos, raça e sociedade, são fundamentais para que a gente tenha uma civilização na visão dele. E aí ele passa então a falar de três tipos de civilização, que é onde esses dois elementos, raça e sociedade, interagem de formas diferentes, tá? E aí eu vou falar então quais são esses três tipos de civilização. Deixo claro logo de início que dois tipos de civilização que ele apresenta são inviáveis na concepção dele, e só o terceiro tipo de civilização é que realmente se torna viável, tá? O primeiro tipo de civilização são aquelas que são guiadas pelos instintos. São as civilizações onde o elemento raça, lembre-se, né, perpetuação da espécie, desenvolve-se de modo favorável, pois a perpetuação da espécie é um dos objetivos do instinto de vida, ou eros, para usar uma linguagem freudiana. Contudo, o elemento sociedade é prejudicado nesse tipo de civilização por causa do instinto de morte, ou thanatos, né? Ainda em uma linguagem freudiana, pois existe uma constante disputa entre os indivíduos dentro da sociedade na luta pela sobrevivência. Aqui prevalece um darwinismo social acentuado, ou a famosa guerra de todos contra todos hobbesiana, que inclusive eu já até falei aqui sobre ela no canal. Exemplo, sociedades primitivas e as camadas mais pobres das sociedades atuais. Então, basicamente aqui numa sociedade instintual, ou que é uma sociedade conduzida pelos instintos, e eu vou tentar falar, gente, nesse vídeo aqui de uma forma mais simples possível, tá? Espero não ser confuso, mas é porque é um assunto muito denso. Então, sociedades instintuais são aquelas sociedades onde os instintos prevalecem, e dentro dessas sociedades, então, você tem um aspecto positivo da raça, ou seja, as pessoas seguindo o instinto, elas se perpetuam, se procriam, né? A espécie tem continuidade, só que a sociedade é muito conturbada. E aí os exemplos que eu citei são as sociedades primitivas, basicamente todas elas eram assim. Havia uma perpetuação da espécie, né, uma procriação, só que era uma sociedade muito conflituosa. O Hobbes, eu já falei aqui, ele descreve um estado de guerra de todos contra todos. Então é por isso que uma civilização muito instintual dificilmente vai prosperar, porque ao mesmo tempo que nasce muita gente, morre muita gente tem a sua existência inviabilizada. Então essa civilização ou ela nem chega a existir, ou então ela existe e dura um espaço de tempo muito curto. Contrastando com esse tipo de civilização, ele fala então
de um segundo tipo de civilização, que são as racionais. Aqui, assim, né, eu dei um exemplo das sociedades primitivas, mas também se você for olhar nas sociedades atuais, as camadas mais pobres da sociedade, aquelas que, né, têm piores condições de existência, né, as mais periféricas, onde você tem condições muito ruins condições sanitárias ruins, pouco acesso à educação. Se você olhar essas civilizações, né, dentro da sociedade, você vai perceber que lá são os locais, né, onde existem maiores índices de criminalidade de toda espécie, furto, roubo, homicídio, tráfico de drogas, porque ali as pessoas estão basicamente lutando para sobreviver, estão lutando pela própria existência, então seguindo essa tendência de sociedades mais instintuais, elas tendem a ser mais violentas mesmo, mas ao mesmo tempo, e não por coincidência, são os locais onde existem as maiores taxas de natalidade, tá? Isso aí também é um fato notório, que se você for para as regiões periféricas, né, regiões de pessoas mais humildes, pessoas mais simples aqui, mais pobres, você vai perceber que as taxas de natalidade lá são muito mais altas do que nas regiões mais urbanizadas, onde tem pessoas com nível de escolaridade melhor, um melhor desenvolvimento econômico, e a gente vai ver que isso não é à toa, tá? Isso definitivamente não é à toa. Existe uma conexão aqui, como eu acabei de falar, né? Uma civilização mais instintual. E aí, como eu dizia, ele descreve então o segundo tipo de civilização, que são as civilizações racionais. Aqui, ao contrário do primeiro tipo, o elemento social é favorecido. Aspectos como organização política, jurídica, divisão do trabalho, de renda, etc., são organizados de modo a aumentar a qualidade de vida dos indivíduos, diminuindo a disputa entre eles, o que favorece o desenvolvimento do elemento sociedade. Por outro lado, o conforto tende a gerar nos indivíduos um maior egoísmo e descompromisso com as gerações futuras, ou seja, para com o elemento raça. E aqui, os exemplos que eu posso citar são os países escandinavos e outros países europeus, além do Japão. Aqui nesse tipo de sociedade, a sociedade é muito organizada. Então, por exemplo, os índices de tensão social tendem a ser muito menores do que numa sociedade instintual, porque a sociedade está mais organizada, a divisão do trabalho é mais bem feita, a divisão de renda, o sistema jurídico funciona melhor, a organização política é melhor. Então a disputa entre os indivíduos, né, que numa sociedade instintual tem aquele darwinismo social, numa sociedade mais racional, ela tende a não existir tão acentuada. Agora, por outro lado, aqui o elemento raça ele é preterido por um certo egoísmo que uma fruição de um prazer maior na civilização provoca nos indivíduos. E aí serve exatamente aqui como exemplo os países escandinavos. Você percebe que são países que têm um ótimo índice de IDH, são países muito seguros, né, baixos índices de violência, são países, enfim, com altos índices de escolaridade, boa distribuição de renda, só que ao mesmo tempo são países que têm uma taxa de natalidade baixíssima. Há alguns países na Europa, inclusive, que já estão começando a ter um crescimento negativo, ou seja, os países estão desaparecendo, exatamente porque o elemento racional, ele tende a gerar uma maior qualidade de vida na sociedade, um menor conflito, só que ao mesmo tempo ele gera um egoísmo nos indivíduos que entendem então a não querer perpetuar a espécie. A gente sabe que realmente ter filhos é algo que dá trabalho, exige tempo, demanda uma dedicação muito grande. Então nesse tipo de sociedade os indivíduos têm uma existência melhor, só que ao mesmo tempo não querem perpetuar a espécie. Exatamente porque a racionalidade acaba dizendo, olha, para que você vai ter desgaste gerando uma prole que você vai ter que cuidar, você vai ter que despender seu tempo, se você pode aproveitar a sua vida e viver muito melhor agora, né, numa sociedade mais organizada. Então, você percebe que esses dois tipos de civilização, as instintuais e as puramente racionais, elas acabam se inviabilizando, tá? Uma porque tem muito nascimento, mas também tem muita violência, muita desordem, muita luta por sobrevivência, então a civilização não prospera. E a outra porque o elemento racional faz com que ela dure um pouco mais do que as instintuais, só que com o tempo também essas civilizações tendem a entrar em declínio, porque o elemento racional não consegue fazer com que a espécie se perpetue, e é o que a gente tem visto hoje em dia, né, como eu falei aqui nos exemplos que eu dei. Então, o Hubert sugere um terceiro tipo de civilização, que são as civilizações constituídas sob a égide do fator religioso ou perspectiva cosmocêntrica, como ele diz. São as únicas que garantem a perpetuação de uma civilização por mais tempo e mantêm o seu vigor, pois combinam as duas anteriores e as justificam. Só a religião, com sua perspectiva transcendental ou cosmocêntrica, é capaz de unir os interesses dos elementos raça e sociedade em uma visão que ultrapasse os interesses meramente mundanos, para já usar uma linguagem mais religiosa aqui, né? Dentro da nossa tradição judaico-cristã, por exemplo, é dito: crescei e multiplicai.
atendendo-se assim os interesses da raça. E ao mesmo tempo nos é ensinado o seguinte: amarás o próximo como a ti mesmo, o que atende aos interesses de uma sociedade mais solidária e menos individualista. Para dar outro exemplo, é dito: os filhos são herança do Senhor, e aqui a gente atende o elemento raça. E ao mesmo tempo é dito: suportai-vos uns aos outros em amor. Então você vê que a civilização que é pautada na religião ou no fator religioso, ela consegue unir esses dois interesses, tanto os interesses do instinto como os interesses de uma racionalidade, porque ela é metafísica, ela é transcendental, ela não se limita ao aspecto terreno. Exatamente por isso são as únicas civilizações que conseguem se perpetuar por mais tempo, como eu vou deixar claro aqui. E quando eu falo de religião aqui, gente, é numa perspectiva sociológica, então não estou falando necessariamente do cristianismo, do judaísmo, do hinduísmo, do budismo, do islamismo ou de qualquer outra religião específica. O fato é que toda civilização que teve ou que perdurou mais tempo foi pautada no fator religioso, fosse qual fosse a religião dessa civilização, tá? Portanto, sem o elemento religioso não há civilização viável, pois não há notícias de uma civilização ateia que tenha prosperado, sendo esse tipo de civilização tão mitológica quanto uma sociedade matriarcal. Então, meus amigos, a gente não tem notícia. Eu sei que tem muitos ateus que seguem aqui o nosso canal, eu fico feliz por isso, né? Apesar de que a gente tem perspectivas muito diferentes, mas, meus amigos, eu os desafio a me mostrar ou me apresentar uma civilização ateia que tenha prevalecido, que tenha prosperado. A gente não tem notícia disso. É tão mitológica uma civilização assim prosperar quanto a tal sociedade ou civilização matriarcal, tá? Que são tudo hipóteses, mas que a gente não tem nenhuma prova de que essas civilizações tenham existido, até porque eu acho que elas são inviáveis mesmo. Cientes dessa importância, né, desse fator religioso, mesmo movimentos revolucionários ateísticos, como a Revolução Francesa, defendiam a existência, ou no mínimo agnósticos, né? Defendiam a existência de algo como uma religião para a manutenção da coesão social. Daí, o culto ao ser supremo, criado no período pós-revolucionário. Então, a gente sabe que a Revolução Francesa tinha um dos objetivos, era abolir, né, o cristianismo, tanto é que eles mudaram o calendário, acabaram com certas festas e instituíram esse tal culto ao ser supremo, né? O Robespierre lá e os correligionários dele instituíram esse culto ao ser supremo, que também tinha lá suas festividades. A gente sabe que foi um fiasco, não deu certo, mas eles sabiam da importância de uma religião. Não sei se foi o Voltaire que falou, mas né, alguém disse o seguinte: mesmo que Deus não existisse, nós precisaríamos criá-lo, exatamente porque uma civilização sem religião não prospera jamais. E tem também o exemplo, né, do Auguste Comte, que é considerado um dos pais da sociologia, que desenvolveu a ideia da igreja positivista ou da religião da humanidade, que embora seja uma religião não metafísica, tá? De um pensamento até certo ponto ateístico mesmo, ou também agnóstico, ele sabia da importância da religião para a manutenção de uma sociedade, para a manutenção de uma civilização. E aí eu vou dar alguns exemplos históricos para reforçar ainda mais o fator religioso, lembrando que aqui eu estou abordando uma perspectiva sociológica, então não interessa de que religião nós estamos falando. E aqui o primeiro exemplo que eu dou é o Israel, daquilo que nós cristãos chamamos de Velha Aliança, né, ou do Antigo Testamento. Todas as vezes que a nação de Israel ia mal socialmente, você pode perceber que essa crise social da nação de Israel estava associada a uma crise espiritual, tá? Uma crise teológica. Era porque a nação de alguma forma tinha se afastado de Deus e estava tendo consequências em relação a isso, tá? Então todos os profetas, Ezequiel, Jeremias, Isaías, Daniel nem tanto, né? Mas Oséias, todos eles acusam a incredulidade do povo como fator responsável pelas crises, pelos cativeiros que eles tiveram, pelas crises políticas, pelas divisões internas que eles tinham, tá? Você percebe o seguinte, né? Quando Davi vai enfrentar lá o Golias, vem enfrentar Davi em nome de uma civilização que queria prevalecer sobre a civilização de Israel, né, que eram os filisteus. Então Davi, já sabendo disso, diz: olha, você vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então você vê que Davi colocou o fator religioso ali em primeiro lugar, porque era por aquilo que ele batalhava. Os outros soldados, né, um tanto quanto já distantes desse fator religioso, os soldados do Exército de Israel, nenhum teve coragem de enfrentar lá o Golias. A gente sabe que Davi enfrentou e nós também sabemos a consequência, né? O gigante acabou ficando sem a cabeça. Então, assim, Israel é um primeiro exemplo. Outro exemplo, Sócrates e a cicuta, né? O famoso suicídio de Sócrates.
Pouca gente sabe, mas uma das acusações que pesavam sobre Sócrates era exatamente a de que ele estava ensinando a juventude, desviando a juventude pela crença em outros deuses, tá? Por quê? Porque os anciãos da Grécia sabiam que quando você corrompe a juventude e faz com que uma civilização comece a perder a fé nos seus deuses, nos seus, né, na sua teologia, essa civilização necessariamente vai entrar em colapso. Então, as pessoas sabiam que o Sócrates estava fazendo, a gente nunca vai saber, né, se a acusação era verdadeira ou não, da maneira como estava sendo colocada, da forma como Platão apresenta, Sócrates estava sendo injustiçado. Mas enfim, o fato é que aquelas pessoas sabiam que quando você mexe nas crenças de uma civilização, de um povo, de uma sociedade, você está abalando os alicerces daquela sociedade de uma forma assim terrível, né? E acabou que a Grécia realmente veio a sucumbir. Mais um exemplo, o Império Romano e o cristianismo. E aqui, mesmo sendo cristão, eu tenho que admitir essa tese que já é um lugar comum, né, na sociologia, de que o cristianismo, sem dúvida nenhuma, foi um dos fatores responsáveis pela derrocada, pelo declínio, pelo colapso do Império Romano. Isso aí eu não tenho nem dúvida, porque Roma tinha sim a sua religião, Roma tinha sim os seus deuses, e o cristianismo surge com uma proposta diferente que acaba conquistando o Império. É bem verdade que quando Constantino já oficializa o cristianismo lá já quase 3 séculos depois de Cristo, o Império Romano já caminhava para um declínio, para um colapso, mas eu tenho que admitir que o cristianismo foi um dos responsáveis por isso sim, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida, e foi essa a tentativa do Constantino. A gente sabe que ele utilizou o cristianismo para tentar novamente unir o Império, porque era um cara que também sabia da importância de uma religião para manter uma civilização unida. E por fim, eu vou dar um último exemplo muito interessante, que são as cruzadas, tá, que aconteceram ali mais ou menos no final da Alta Idade Média, como é conhecida, e início da Baixa Idade Média. A gente sabe que não é a primeira vez que o islamismo intenta contra o Ocidente. Tá? Nessa época que eles já estavam intentando, é bem verdade que as cruzadas no início visavam lá resgatar Jerusalém, mas depois começou a haver uma invasão em massa dos islâmicos para a Europa, mas a gente sabe que as cruzadas foram exatamente um movimento cristão, daí o nome cruzadas, né? Porque os guerreiros iam sob o símbolo da cruz enfrentar os islâmicos, e foram expulsos, os islâmicos foram expulsos da Europa. Mas percebe que naquela época a civilização cristã, judaico-cristã, ela tinha força religiosa o suficiente para poder expulsar os muçulmanos da Europa. A gente sabe que eles avançaram bastante, chegaram à Espanha, inclusive, mas as cruzadas foram organizadas exatamente com base no fator religioso. É claro que teve fatores econômicos, tiveram outros interesses, eu não vou negar, né? Mas o principal aqui é que existia força ainda na nossa civilização religiosa, dentro da nossa perspectiva religiosa, suficiente para que a gente enfrentasse o islamismo naquela época. Hoje a situação é totalmente diferente, como a gente vai falar mais aqui à frente. Então esses exemplos foram só para reforçar a importância do fator religioso para a manutenção de uma civilização. Portanto, a doença mortal para o organismo de uma civilização é o enfraquecimento de suas crenças religiosas. Dessa doença mortal decorrem 2 estados de morbidez comuns em civilizações em declínio. Eu vou falar aqui quais são. O primeiro deles, lassidão ou enfraquecimento da energia masculina, que é a protetora da civilização. As mulheres lançam as bases da civilização sobre as quais os homens a constroem e protegem. Eu não vou falar desse assunto agora, porque é um assunto muito complexo, demandaria um outro vídeo, mas em breve eu vou fazer um vídeo sobre isso, o pessoal cobra muito aqui também, como é que se dá essa relação, né, de submissão da energia feminina à energia masculina. Então é um assunto interessantíssimo. E um segundo sintoma, né, ou um segundo sinal que decorre do enfraquecimento do aspecto religioso numa civilização é o seguinte, é uma liberação dos instintos sexuais, aumentando a busca pelo princípio do prazer, fragilizando o princípio da realidade, que mantém a civilização de pé, segundo Freud. Sem alguma repressão sexual, é uma citação, sem alguma repressão sexual, a civilização é inviável. Quem disse essa frase não foi um pastor ou um padre, mas o próprio Freud. Desse modo, sequer é necessário recorrermos ao fator teológico ou moral para mostrarmos como o afrouxamento sexual adoece a civilização. Basta o argumento psicanalítico do Freud para tanto. Diante disso, e aqui agora é uma exortação, cá estou eu exercendo o papel que os sacerdotes têm desempenhado ao longo dos tempos, alertando seus coetâneos a exemplo dos profetas veterotestamentários. Nossa civilização será destruída porque nós abandonamos nosso Deus. É basicamente isso. Sei que muita gente não vai concordar com isso, muita gente gostaria de ouvir que outros fatores são responsáveis por isso, e de fato existem outros elementos que são responsáveis pela derrocada. Mas na minha opinião, na minha leitura, corroborando
a visão do Hubbard, o fator religioso é o determinante. Qualquer civilização no qual esse fator religioso entra em declínio, entra em decadência, é uma civilização que estará fatalmente condenada a também entrar em colapso e também declinar. Bom, então cientes de que o fator religioso é o grande responsável pelo declínio e pelo colapso de uma civilização, e tendo falado sobre dois outros fatores que decorrem dele, ou seja, um declínio ou um enfraquecimento da energia masculina, bem como uma maior liberação dos instintos sexuais, nós vamos fazer uma análise agora de onde esses dois fatores têm impactado a civilização ocidental judaico-cristã agora, tá? Eu não vou analisar aqui pormenorizadamente esses tópicos, porque vocês vão ver que cada um deles daria um vídeo inteiro, como já deu em alguns casos e como vai dar em outros casos, tá? Eu vou apenas citar muito en passant, só para que a gente tenha uma ideia e uma dimensão do problema atual e do porquê que a gente realmente está caminhando para um lugar, enfim, para uma direção muito ruim, tá? Manifestações da liberação instintiva sexual na cultura ocidental pós-moderna. Deve ser dito que as origens dessa tendência não são modernas em nossa civilização. Datam, no mínimo, a partir dos libertinos, em minha opinião, tá? Então, os primeiros que tentaram desvirtuar e afrouxar essa questão da moralidade sexual judaico-cristã na civilização ocidental, pelo menos na minha opinião, de forma assim sistemática, foram os libertinos. Se você não sabe quem são os libertinos, então pesquise que você vai descobrir. Aliás, os livros do Marquês de Sades, eu vou te falar, viu, são livros perturbadores. Os Infortúnios da Virtude são, cara, acho que é um dos livros mais perturbadores que eu já li na minha vida até hoje. Então só para deixar claro, tá? Não tô dizendo que é um fenômeno moderno, assim, moderno que eu digo no sentido de contemporâneo, tá? Porque realmente os libertinos já são da Idade Moderna. E aqui entra então o seguinte, a proposta do Marcuse, né? Em Eros e a Civilização, inclusive, vai no sentido de uma maior liberação dos instintos sexuais reprimidos, fortalecendo o princípio do prazer em detrimento do princípio da realidade, a fim de gerar um novo tipo de civilização, o que me parece bastante problemático. Entretanto, ideias como a de Marcuse têm ganhado bastante espaço na cultura contemporânea, por meio de comportamentos tais como hedonismo, que é aquela busca pelo prazer desenfreada, banalização da sexualidade. Aí tem um vídeo aqui no canal, eu vou tentar deixar o card aqui, eu sempre falo isso, nunca deixo, né? Aliás, é o primeiro vídeo aqui do canal, tá? Sobre a banalização da sexualidade, então não vou me demorar muito aqui sobre esse tema. Sexualização da arte na cultura pop, isso aqui é muito interessante, dá pra fazer um vídeo sobre isso, tá? Então, sexualização da arte na cultura pop, materializada em exposições em museus, a gente já teve problemas no Brasil recentemente com isso, né? Cantoras pop que vendem seus corpos sexualizados juntamente com suas músicas, e aqui eu vou dar alguns exemplos, né, porque são artistas conhecidas, tais como Anitta, Ludmilla e Luísa Sonza, apenas para ficar com nomes nacionais. Eu poderia falar de outros, né, da indústria internacional. A cultura contemporânea do funk, que a gente sabe que hoje, cara, já perdeu completamente o pudor, né? Você vê que o funk ali nos anos 80, nos anos 90, já tinha muita sugestividade. Não, gente, que as músicas nem sempre tiveram alguma conotação, né, de duplo sentido. Sempre existiu isso. A gente não adianta dizer que o funk é que criou isso, que não é verdade, né? Por exemplo, o Doce Balanço, né, da Garota de Ipanema, a gente sabe que é o Rebolado lá da Elô Pinheiro. Debaixo dos caracóis dos teus cabelos, a gente sabe muito bem o que o cara tá falando. Mas a questão é que o funk, ele simplesmente tornou explícito e é um sinal dos tempos na nossa civilização, exatamente disso que eu tenho falado aqui, de que quanto mais o fator religioso vai se arrefecendo, mais essa libertinagem invade a sociedade, a civilização, e vai enfraquecendo essa civilização, porque lembrando o que o Freud falou, sem um mínimo de repressão sexual, e o Marcuse trava um debate com o Freud exatamente sobre isso, sem um mínimo de repressão sexual, ou de alguma repressão sexual, não existe civilização viável, tá? Isso na perspectiva freudiana, e eu concordo com ele nesse aspecto. Um outro aspecto ainda dentro dessa questão da liberação, né, dos instintos sexuais de forma desenfreada, a explosão do acesso à pornografia, tá bom? Dentre outros fatores. Cara, é impressionante. Hoje, não sei, se qualquer pesquisa que você for fazer, a pornografia certamente é o maior conteúdo da internet hoje. As pesquisas que mais são feitas são sobre pornografia. Veja bem, eu ainda sou de uma geração que já não era uma geração tão inocente assim, tá? Comparado com a geração, sei lá, de 100 anos atrás, a minha geração já teve um acesso à pornografia que as gerações anteriores não tinham. Mas eu ainda sou de uma geração bem romântica, que a gente pegava lá uma revista Playboy, cara, e que meu pai e minha mãe não estejam ouvindo isso, e fazia
faziam uma roda de garotos lá pra gente ficar vendo aquelas coisas, e era aquela, sabe, aquela excitação, aquela empolgação. Cara, hoje uma criança com um smartphone na mão tem acesso a muito mais pornografia do que eu vi ao longo da minha adolescência quase toda, cara. Então, assim, o acesso à pornografia, sem dúvida nenhuma, é um desses fatores que tem levado ao enfraquecimento da nossa civilização. E um outro aspecto ainda, a liberação sexual das mulheres dentro da segunda onda do feminismo. E aqui eu vou fazer menção a uma citação feita pelo próprio John Hubbard, no livro dele, já traduzida. Essa citação está na página 138, na edição do livro que eu deixei aqui na descrição. E a citação que ele faz é a seguinte, né, citando uma outra pessoa. Tem sido pontuado por mais de um moralista que em tempos de corrupção da nação, as mulheres são, em geral, mais viciosas do que os homens. Cara, e isso é a mais pura verdade. Não estou aqui querendo discutir, até porque tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Não estou querendo justificar nada aqui é apenas uma análise sociológica, uma constatação. Que em civilizações que já estão que já estão em declínio, que estão perto de entrar em colapso, geralmente a corrupção das mulheres ou os vícios das mulheres sexuais se igualam ou superam os vícios masculinos, tá? É uma constatação. Isso aqui eu não vou discutir muito esse assunto aqui agora, mas então, infelizmente, são aspectos que a gente percebe. Então, essa liberação sexual na nossa cultura moderna, ocidental, judaico-cristã, é um sinal, meu amigo, dos tempos, porque o fator religioso se esfriou. Quando entra essa licenciosidade, pode ter certeza que essa civilização já está se enfraquecendo e ela está perto de entrar em colapso. Nesse contexto, então, ainda da questão da sexualidade, surge a análise do Bauman, né, do Zygmunt Bauman, que, ao contrário do que o Marcuse afirma, né, que a tese que o Marcuse defende é que a gente deveria enfraquecer um pouco mais a rigidez do princípio da realidade, que é o que viabiliza a civilização, segundo Freud, e retornar, dar alguns passos atrás para liberar um pouco mais o princípio do prazer, que é basicamente onde reinam os instintos sexuais. Então ele acredita que a nossa civilização é muito tensa e a gente deveria retornar para uma civilização mais alegre, mais entregue aos instintos sexuais. O Bauman, né, tendo uma perspectiva diferente, ele vê um paradoxo na pós-modernidade, pois, embora mais livres em diversos acessos, né, o que inclui a esfera sexual, nossa geração é uma das mais frustradas de todos os tempos em termos de relacionamento, pois nossas relações são cada vez mais efêmeras e líquidas, para usar uma terminologia do próprio Bauman, tá? Então o Bauman, ele cunhou nessa expressão liquidez para falar de várias coisas. E aí tem esse livro dele, né, cara, Amor Líquido, é um livro excelente, porque fala exatamente, gente, o contexto trágico de relacionamentos que a nossa civilização, a nossa geração tem vivido aqui no Ocidente. Eu já falei disso em outros vídeos, né, questões como Tinder, que é o ápice da descartabilidade do ser humano. O ser humano realmente virou matéria de consumo, né? O Bauman critica muito também essa sociedade muito consumista, onde tudo é descartável. Então é um paradoxo, porque diferentemente do que o Marcuse afirmou, parece que à medida que a nossa liberdade sexual vai aumentando, vai ampliando, a nossa infelicidade também aumenta, tá? Então essa análise do Bauman eu acho extremamente apropriada. E aí a gente vai então para a análise do segundo fator, tá? Como eu disse, eles são intercambiáveis, eu não sei o que vem primeiro. Se é uma lassidão, uma frouxidão, né? Uma frouxidão na questão dos instintos sexuais ou se é o declínio da energia masculina, não sei o que vem primeiro, ainda não cheguei a essa conclusão. Mas vamos fazer uma análise então do declínio da energia masculina no Ocidente e quais são as suas consequências, tá? A primeira consequência, a desagregação da família. Essa é a primeira consequência. Desinteresses dos homens pelo casamento. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Por que os homens estão desistindo do casamento? Vou tentar deixar um card aqui. Então, assim, não vou me demorar muito nesse assunto. Se você quiser saber, vá assistir esse vídeo que você vai entender por quê. Aumento vertiginoso do número de divórcios. Gente, a cada ano que você pesquisa nas últimas décadas, você percebe que o número de divórcios tem aumentado de forma vertiginosa. A gente sabe que o divórcio foi legalizado no Brasil em 1975, de lá para cá tem só havido um aumento assim vertiginoso no número de divórcios, ou seja, a família já não tem... É claro que é divórcio no sentido jurídico, né? E que nem sequer, o casamento para mim nem sequer é algo jurídico, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, tá? Mas a maioria das pessoas não pensa como eu, as pessoas realmente acham que o casamento é aquele contrato que você assina. Então esse contrato sim pode ser desfeito por meio de um divórcio e só tem aumentado o número de divórcios na nossa civilização ocidental nas últimas décadas, tá? E aqui um outro aspecto, esse eu sei que é muito sensível, eu sei que tem gente que vai se incomodar, vai achar ruim o que eu vou falar aqui agora, mas que é a tal da cultura do pet, meus caros, tá? Isso é um assunto muito longo, daria um vídeo sobre isso, que pode até ser feito no futuro. Aqui eu vou falar de uma forma muito en passant e talvez incomode muita gente. Essa história de pais e mães de pet, pelo amor de Deus, gente, parem com isso, cara, nas redes sociais. Pai e mãe de fulano, é quando você vai ver é um cachorro, é um gato, é um papagaio, sei lá, um coelho, sei lá o que é mais. Cara,
pai e mãe, é de ser humano. Então, né, esse negócio de perfil, animais que são mais valorizados do que crianças. Esse é um sinal dos tempos, tá? Aí só para dar um exemplo para vocês, outro dia eu fui aqui ao Parque Shopping, que é um dos maiores shoppings aqui do Distrito Federal, né, de Brasília. E aí, de repente, eu passei do lado de uma loja onde antes funcionava uma outra loja, que eu não vou falar o nome dela aqui, enfim, e tinha lá uma série de brinquedos e bolinhas, assim, um lugar bem agradável, todo colorido, lembrando nitidamente um lugar onde provavelmente se deixaria crianças, né, ali, pra ter um momento de descanso, entretenimento dos pais. Só que quando eu fui perguntar pra mulher, até porque eu pensei, né, é um bom lugar pra eu trazer os meninos aqui pra quando a gente vier a um shopping, eles brincarem um pouco, se divertirem. Quando eu fui perguntar pra mulher, era um lugar, pasmem, pra deixar cachorro. É isso mesmo. Eu fiquei pensando, gente, primeiro, quem traz cachorro pra shopping center? E depois, meu Deus do céu, já que trouxe o cachorro, pra que diabos você vai deixar o cachorro brincando num lugar e vai fazer as suas compras, ou sei lá o que você vai fazer? Cara, na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, realmente a gente tá entrando, sabe, num declínio. Como eu falei, eu sei que é um assunto muito delicado. Gente, eu amo animais, tá? Sempre tive cachorro, sempre tive gato, já criei até um porco, pra vocês terem ideia, tá? E assim, eu não morava em chácara nem fazenda, não. Criei um porco numa área urbana, dentro de uma casa. Então assim, só que, gente, os animais são animais, e o que a gente tem visto hoje, e esse assunto é muito complexo, tá? É uma verdadeira construção por meio de uma engenharia social para que as pessoas comecem realmente a substituir filhos por animais de estimação, cara. A verdade é essa. E não tem como uma civilização dessa não colapsar, cara. Uma civilização de pai e mãe de cachorro, de gato. Claro que essa civilização vai colapsar, tá? Mas eu não quero me estender muito nesse assunto, porque eu sei que ele é polêmico, vai ter gente que vai ficar incomodado com isso que eu falei aqui, mas enfim, não dá pra confundir as coisas, tá bom? Outro aspecto, né, decorrente desse declínio da energia masculina. Taxa de natalidade despencando. Tá bom? Isso aí lá na Europa, o Brasil já vai começar, né, a esse processo em breve. A gente sabe que as nossas taxas de natalidade aqui no Brasil, elas têm diminuído a cada ano. Basta você pensar o seguinte, você que é da geração Y como eu, né? O número de pais de irmãos que os seus pais tiveram e olha o número de irmãos que você tem. Você vai ver que tem uma diferença enorme, tá? E ao mesmo tempo que as taxas de natalidade vêm despencando no Ocidente, paralelamente a gente tem um aumento da defesa do aborto. Então você vê, nós não apenas estamos diminuindo o número de crianças que a gente tem gerado, mas as crianças que a gente tem gerado, a gente ainda tem lutado. A gente, que eu digo assim, enquanto civilização, vocês sabem que eu sou completamente contrário ao aborto, mas a gente, enquanto civilização, ainda tem lutado pelo direito de que algumas crianças ainda tenham a sua existência, a sua vida extirpada e ceifada. Meu amigo, é óbvio que uma civilização dessa não vai conseguir prosperar, é óbvio que uma civilização dessa vai entrar em declínio, é óbvio que uma civilização dessa vai colapsar. A gente sabe que, e agora, lembrando sempre, tudo isso que eu estou falando decorre do fator de declínio do aspecto religioso dessa civilização, tá? Quando o aspecto religioso, que é o metafísico, que é o cosmocêntrico, né, ele entra em declínio, aí você entra num aspecto racional, que é exatamente isso aqui que eu tô falando agora, tá? Procura legalização pelo aborto, a taxa de natalidade diminuindo, porque para que eu vou querer ter filho se eu posso ter um cachorro, se eu posso ter um gato? Que é muito mais prático, não me dá trabalho nenhum, né? Então, enfim, abandono das responsabilidades civilizacionais masculinas, uma outra consequência do declínio da energia masculina. Então, aspectos como proteção das mulheres. Há um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Aliás, é um dos vídeos no qual eu sou mais criticado aqui nesse canal até hoje. Quando a energia masculina declina, um dos primeiros aspectos que é deixar de lado é a questão da proteção das mulheres. Progresso científico. O progresso científico, em geral, nunca foi uma prioridade da energia feminina. Por exemplo, embora as mulheres hoje sejam maioria nas universidades, em cursos das chamadas ciências exatas, sua participação ainda é completamente desproporcional. Então eu sei que aqui alguém vai, você está sendo sexista e tal. Meus amigos, é o seguinte, as mulheres hoje já são maioria nas universidades. Pode fazer pesquisa aí que você vai chegar à conclusão de que elas são a maioria. Agora vai olhar lá nos cursos de física, matemática, química, engenharia, vai ver se a maioria é mulher. E aí, o que tem de sexismo? Ah, não, Duarte, mas é porque elas ainda não têm... Meu amigo, quando uma menina vai fazer inscrição pro vestibular, vocês já ouviram falar de alguma universidade, de alguma faculdade que diz assim, não, você não pode se inscrever em física porque você é mulher. Você não pode se inscrever em matemática porque você é mulher. Isso é ridículo. As mulheres realmente preferem mais enfermagem, letras, pedagogia, sociologia, porque são interesses diferentes, já sabe, isso eu ainda não falei muito aqui no canal, mas as energias masculinas e femininas têm interesses civilizacionais diferentes. Não adianta querer dizer que isso é uma construção, que isso é uma discussão, que é a questão de gênero, que as mulheres são ensinadas desde criança. Não tem nada a ver, cara. O progresso científico, ele é sim uma questão mais ligada à energia masculina do que à feminina, em geral, tá? Numa civilização. É claro que nós tivemos grandes cientistas aí ao longo da história do sexo feminino,
feminino, mas nunca foi a regra, sempre foi a exceção. Não adianta a gente querer aqui discutir isso, enfim. Um outro aspecto ainda do declínio da energia masculina, né, ou da lassidão da energia masculina na nossa civilização ocidental. A figura do metrosexual. Também não vou me deter muito aqui, mas é um cara que tem preocupações muito mais, assim, estéticas, que vão muito além daquilo que geralmente é atribuído à energia masculina numa civilização. Não vou entrar em muito detalhe aqui, até porque já existem bons vídeos aqui no YouTube falando sobre isso, pesquisem, que vocês vão entender melhor o que eu tô falando, tá? O metrosexual é uma questão, nos níveis que tem chegado, é algo muito moderno, muito contemporâneo. Não tô dizendo que os homens sempre foram seres esculhambados, que não se preocupavam com a aparência, não é isso? Mas nos níveis que nós temos visto em alguns casos, né, tem ficado algo bastante preocupante. Um outro aspecto ainda dentro disso, a marginalização da libido ou da energia masculina dentro daquilo que se chama cultura de estupro. Há um vídeo recente, inclusive aqui no canal, falando sobre esse assunto, então não vou me deter muito aqui, tá bom? E por fim, uma castração masculina institucionalizada e tida como algo louvável. Isso é o pior de tudo. E aqui eu sempre falei desse vídeo, então eu vou deixar aqui, eu vou passar um trecho desse vídeo aqui. Infelizmente, para quem vai estar ouvindo o podcast, não vai ter como, né? Porque o vídeo é de uma jornalista dinamarquesa, que ela fala, então, sobre protestos que ocorreram na Europa em decorrência de abusos e estupros coletivos que aconteceram na Alemanha um tempo atrás, e ela, então, explica um pouco da reação, de como é que foi a reação masculina nesse protesto. Então acompanhem aí vocês que estão vendo aqui o vídeo. Men in minis. This was the reaction by some Dutch protesters to recent mass sexual attacks in Germany, taking a stand in skirts. But will it solve the problem? Joining me in the now is Iban Trainholm, a journalist who is an editor and radio host at the Danish Broadcasting Company. She's with us from Copenhagen. This militant feminism that has been going on for decades, now we see the consequences that many men here are brought up to be women and think like women and be soft-minded. It was not what Europe used to be. I mean, normally we have had like male hero virtues. And, you know, a culture needs to be balanced. It's fine that we have women's rights, and I really defend them. But I think a culture to be balanced and to work out well, you need to have both the masculine part and the feminine part. And now the masculine part is lost, and we see the consequences. We see how the postmodern values are just a construction, and it's a very fragile fundament. And now we see that we don't have any male that can stand up, who can fight back those male aggressions that we are facing. So the vacuum that feminism has created means that women are becoming victims of those male aggressions. Cara, então vocês percebem que essa atitude dos homens de colocar saia e ir protestar porque as mulheres deles estavam sendo abusadas. Cara, realmente será que isso é atitude de homens que querem proteger suas mulheres dentro de uma civilização? Mas isso é fruto de um declínio, de uma decadência, então, da energia masculina dentro de uma civilização. Meus amigos, por todos esses fatores, não tem como, tá, a gente negar que a civilização ocidental vai entrar em colapso e vai declinar muito em breve, tá? E aí algumas conclusões que a gente vai chegando já aqui no final do vídeo. No final do vídeo. Aliás, vídeo que, como eu falei, seria sem dúvida nenhuma o maior do canal aqui, provavelmente vai ser o maior de todos os tempos. Mas enfim, é um vídeo que não dava pra fazer falando de qualquer jeito, sem um mínimo de fundamentação teórica, tá? E aí fica aqui pra quem quiser assistir ou pra quem quiser ouvir no caso do podcast. Então, algumas conclusões. Primeiro, uma civilização que assiste ao enfraquecimento do fator religioso que a sustenta, acompanhada de outros males que o seguem, está certamente em processo de declínio e desaparecimento, sendo substituída por uma cultura onde tais fatores não existam, né? No caso do Ocidente, é provável que culturas como a islâmica ou a chinesa, quiçá a russa, e aqui eu deixei entre parênteses, estejam aptas a nos dominar e dar continuidade ao processo de evolução cósmico da humanidade. E aí eu vou falar um pouco sobre essas civilizações que eu mencionei aqui, só pra gente já concluir aqui um pouco essa linha de pensamento. Por que vocês acham que a Rússia se mantém tão conservadora, com práticas como a proibição de adoção e manifestações de afeto em público por parte de homossexuais, repressão a movimentos tais como feminismo e LGBT, etc. Não por acaso, o cristianismo que prevalece na Rússia é de origem da Igreja Ortodoxa grega, ou seja, com raízes muito mais orientais do que ocidentais.
Cara, no fundo, pessoas na Rússia, que eu não sei precisar quem, sabem exatamente a importância de que você se mantenha, mesmo que os líderes supremos já nem acreditem mais, tá? Mas que você se mantenha fiel a certos padrões ligados aos aspectos religiosos, porque é isso que mantém uma civilização. Veja bem, eu não estou entrando no mérito dessas proibições aqui na Rússia, tá? Não estou entrando em discussão nenhuma nesse ponto. Só estou dizendo o seguinte, que é uma constatação que lá existe isso. E que, por acaso, o cristianismo que prevalece na Rússia não é o cristianismo ocidental, não é o católico romano, tá? É o cristianismo muito mais ligado à igreja grega, que tem perspectivas muito mais orientais, tá? Então, fica esse questionamento. A questão da China. Aí a gente tem o problema do ateísmo atual na China, que também foi um problema que aconteceu na Rússia, tá? Durante o período comunista. Então, muita gente perdeu completamente o interesse da religião na Rússia, o que pode levar ao declínio da civilização russa, que eu não considero, tá? A Rússia fazendo parte da civilização ocidental. Quer dizer, em alguns aspectos ela faz, mas nesses aspectos essenciais aqui pra mim ela não faz parte. Ela é muito mais assim, sei lá, euroasiática mesmo, para dar uma classificação única, né, do que realmente ocidental. O problema do ateísmo na China, né, seria o fim da religião e consequente fim da civilização chinesa, ou apenas uma proteção contra as religiões ocidentais? Isso é algo que eu tenho questionado muito sobre a civilização chinesa. Ainda não cheguei a uma conclusão, tá? Mas a impressão que eu tenho é que se realmente o regime comunista quiser abafar e destruir a religião na China, a China vai ser uma religião que... A China vai ser uma civilização que, já milenar, tem aí pelo menos uns 3 milênios já, vai entrar em colapso e vai declinar, tá? Há quem esteja apostando nisso agora. Inclusive a China é uma das civilizações que o próprio John Hubbard, no livro dele, defende como uma civilização que teve continuidade. Ele usa 2 civilizações para explicar. Uma que conseguiu se perpetuar por causa do fator religioso, que é exatamente a China, que hoje é ateísta, e uma religião que, apesar do apogeu e da grandeza, em uma civilização que, apesar do apogeu e da grandeza que teve, que foi Roma, ruiu e simplesmente desapareceu. Tá bom? Então, exatamente porque o fator religioso em Roma entrou em crise logo, então Roma foi uma civilização que desapareceu. Então fica esse questionamento sobre a China, né? Eu tô falando de possíveis civilizações, tá? Que poderiam, enfim, conquistar o Ocidente. E por fim, e aqui para mim é a mais forte de todas no momento, é a civilização islâmica. Em minha opinião, é a mais propícia para a conquista do Ocidente, pois o fator religioso entre eles ainda está em seu apogeu. Cara, a gente sabe que eles ainda são pessoas muito firmes e muito radicais no posicionamento religioso. Não vou nem entrar no mérito aqui se todo islâmico é um radical que quer sair explodindo, porque pra mim isso não faz o menor sentido, tá? Existem radicais que fazem isso. Agora, do ponto de vista religioso, sim, todo islâmico é muito radical e muito fiel à sua religião. Vê que é uma civilização patriarcal, muito patriarcal ainda. É uma civilização que não está aberta a esses valores, né, de lassidão sexual, como já aconteceu aqui no Ocidente há muito tempo. A energia masculina ainda é muito vigorosa na civilização islâmica, então por isso eu acho que sim, é uma civilização que tem forte tendência a conquistar o Ocidente. E aí você vai me dizer, pô, Duarte, mas isso aí é conspiração da extrema-direita europeia, e que fica exagerando, isso nunca vai acontecer. Tá, então vou dar um único exemplo para vocês entenderem melhor o que eu tô falando, tá? Distrito Federal, Brasília. Já existem 2 comunidades islâmicas aqui em Brasília, tá? Pouca gente sabe disso. Uma em São Sebastião, tá, relativamente já grande, e uma na Samambaia, que inclusive eu já vi esse pessoal lá na Samambaia. E eu vou dar um único exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Uma mulher que congregava na igreja do meu pai, portanto uma igreja cristã, começou a se relacionar com um deles. Pergunta se ela continua indo para a igreja do meu pai. Meu amigo, ela sumiu. E aí eu te pergunto, você acha mesmo que os filhos dela, porque provavelmente esse cara vai querer ter muitos filhos com ela, porque é uma das características do comportamento islâmico, né? Eles realmente têm muitos filhos e estão se espalhando pelo mundo. Como já disse, acho que foi o Yasser Arafat que falou que o islamismo iria conquistar o mundo pelo ventre das muçulmanas, sem disparar uma bala. E isso é uma verdade que a gente tem visto. Quando eu fiz uma viagem para a Europa, cara, o que eu mais vi lá em Berlim era mulher de hijab. A primeira vez que eu vi uma mulher usando burca foi na Europa, tá? Não foi no Oriente Médio. Tudo bem que eu nunca fui ao Oriente Médio, né? Em Paris foi o que eu mais vi. Então, assim, essa mulher lá da igreja do meu pai começou a se relacionar com esse islâmico. Você acha que os filhos dela vão se chamar Pedro, Paulo, né, Rebeca, Isaac, ou seja, pessoas, né, nomes da tradição judaico-cristã? Claro que não, meu amigo. Vai ser Mohamed, Ismail, Yasmin, Jamile, sei lá mais o que. Deixo bem claro que eu não estou incitando ódio nenhum contra essa cultura, tá? A análise aqui é sociológica. Estou dizendo que é uma civilização que está avançando sobre o Ocidente e dessa vez, diferentemente do que aconteceu na época das cruzadas há, sei lá, 800 anos atrás, agora a gente não tem resistência nenhuma.
A gente já não tem mais nenhuma capacidade com base no nosso fator religioso, enfrentá-los, cara. Não tem mais como. Sociologicamente falando, é uma civilização superior a nós e muito mais forte do que a nossa. Tá? Então, se tem alguém hoje, uma civilização que pra mim pode conquistar o Ocidente, essa civilização hoje, a minha aposta é a civilização islâmica, sem dúvida nenhuma, tá? Portanto, já vá treinando aí o seu Allahu Akbar, tá bom? Sempre brincadeiras à parte, mas enfim. Já caminhando pro final aqui, né? É importante frisar, por fim, que muitos desses fatores de decadência citados por mim em nossa civilização ocidental são produtos de um complexo processo de engenharia social levado a cabo em nossos dias, mas esse é um assunto que demanda outro vídeo, pois aqui adentramos em aspectos escatológicos e esotéricos profundos, tá? Eu não vou falar sobre isso aqui agora, eu não falei sobre nada disso nesse vídeo, vou deixar para um vídeo futuro, né? Que aí são assuntos, entre aspas, conspiracionistas, muita gente vai dizer isso, mas enfim, fica para um outro vídeo. E uma última observação aqui, tá? Esse processo é reversível? Em princípio, penso que não, pois já está muito acentuado. Mas não há nada que possamos fazer, Duarte? Talvez vocês me perguntem. Mas não posso falar sobre esse assunto agora aqui no canal. Chegará o momento apropriado para isso, mas posso garantir que quando esse momento chegar, será um verdadeiro banho de sangue. Haverá choro e ranger de dentes, crianças correndo, mulher chorando, homem dando tiros para o alto e lobos uivando. A ira de Shiva emanará desse canal. Vocês entenderão porque eu de fato sou uma ovelha negra e porque meus pais acham que eu sou doido. Será o vídeo mais polêmico desse canal, sem dúvida alguma. Quando não, um dos mais polêmicos do YouTube brasileiro. Mas por enquanto, eu tenho que velar por minha integridade física, tá bom? Então, gente, o dia que eu falar sobre esse assunto aqui nesse canal, eu tenho certeza que vai ser um pandemônio terrível, mas tenho certeza que a minha vida, sabe, desde o início eu fui destinado a isso e hoje eu tenho certeza que essa é a minha missão, tá? Mas por enquanto eu não posso nem falar, nem tocar nesses assuntos por aqui, porque eu tenho certeza que aí sim eu vou estar correndo risco. Então, gente, para esse vídeo foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um formato diferente. Eu peço até perdão pela questão do reflexo da luminosidade aqui nas lentes dos óculos, eu sei que tem muita gente que fica agoniado com isso, mas como eu tive que ler bastante aqui hoje, então era isso. Não sei se eu vou utilizar esse formato de novo em outros vídeos, a não ser que seja realmente um vídeo que eu precise fazer isso, mas enfim, fica aqui esse vídeo. Eu sei que talvez não tenha muitas visualizações, mas é um vídeo importantíssimo, tá? Um dos mais importantes do canal. Como eu disse aqui no início, quem não... Se bem que você já chegou até esse ponto no vídeo, você já viu todo, mas vai estar o podcast disponibilizado aí. Se você gostou do vídeo, compartilhe essa mensagem, deixa aqui o seu gostei, se inscreva no canal se isso for do seu interesse, se você achar que isso pode ser útil, tá bom? Se você discorda do que eu falei, se você acha que o fator religioso é irrelevante para a manutenção de uma civilização e para o seu vigor, deixa aqui os seus comentários, deixa aqui as suas opiniões, lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça, no caso, civilização ocidental, o fator religioso, pode definir um jogo inteiro, no caso, o nosso colapso. Até a próxima e que Deus nos abençoe.